Bem, oi de novo, gente. Agora a Claudete sendo Claudete. É muito difícil depois de uma manhã acolhedora, maravilhosa, com essa troca que foi feita, né, de possibilidades. Eu quero aqui, em nome da diretoria do CEDIM, agradecer do fundo do coração a professora Dani, a professora Josi, a doutora Shirley e as intervenções e interação também da nossa secretária de formação, a Paula, porque este é um tema que permeia as preocupações do CEDIM desde a sua fundação. Então, se pensar que nós estamos caminhando para 20 anos, então isso sempre teve presente nas nossas formações, e óbvio que esse ano, logo no início do ano, nós decidimos o tema do congresso que trataria dessa questão. Tivemos, principalmente na região leste, uma gama de ofertas do CEDIM, através das professoras Cátia e Cecília, que também priorizaram levar essa preocupação do CEDIM com vocês. Só que, para a gente continuar tendo essa possibilidade de desconstruir o racismo estrutural, é importante que a gente continue sendo funcionárias públicas concursadas. É importante que nós tenhamos a garantia da continuidade da nossa carreira. É importante, Paula e Joélia, que nós tenhamos essa condição, porque se não a tivermos, nada do que nós discutimos, nada do que tem sido esboçado como preocupação faz sentido, porque nós não estaremos mais nesses territórios da educação infantil da rede direta. Bom, muito bem. Paula não tem que se desculpar. Eu vou tentar ser mais acelerada do que eu sou e menos prolixa, porque prolixa eu sou. É nato em mim isso. Mas ainda bem que ontem, quando nós saímos daqui, a gente voltou para o sindicato. A gente voltou para o sindicato e nós fizemos um PowerPoint. E nele eu priorizei trazer números e publicações, porque, por vezes, números ancora as narrativas, as falas, e contra números não existe argumentos, porque são números. Então, eu vou disponibilizar esse material a todos vocês, mas no sentido de que vocês acoplem esses números com a questão da nossa fala, que é a realidade que acontece na nossa cidade, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, que por vezes faz interface com o governo estadual, com as políticas que estão sendo implementadas pelo governo estadual, lembrando que tanto o prefeito Ricardo Nunes como o governo Tarcísio, eles são muito ligados, né? Então, a ideologia deles é a mesma e o pensar da gestão do serviço público, em especial da educação, é a mesma. Então, vamos lá. Paula, pode iniciar a apresentação, por favor? Eu vou tentar e me avisa num tempo para que eu possa dar conta. Aonde eu vejo? Você mandou olhar para essa câmera? Ah, tá. Mas assim, faz assim, ó. Eu te deixo assim, aí você consegue ver o que está passando. Perfeito, perfeito. Bom, hoje nós temos, vocês não precisam anotar, porque nós disponibilizaremos. Hoje nós temos no atendimento da educação infantil 2.678 escolas
E aqui eu separei para vocês verem o quanto somos. Então, na rede direta, nós temos um total de 950 escolas de educação infantil, dividida em SEI, CEMEI, EMEI, e as do CEL, né? Tanto os CEMEIs do CEL como os SEIs do CEL. 950. As demais todas são todas conveniadas. Lembra? As tais parceiras. Só um minutinho que é importante. Eu coloquei aqui nessa página porque muitas pessoas não entendem. Então, dentro dessa tal rede parceira, a conveniada, que a Paula ontem explicou o porquê, nós temos a rede indireta e a rede parceira. A rede indireta são prédios da prefeitura que foram repassados para as organizações sociais. Os prédios são públicos, construídos com dinheiro público e repassado para terceiros. E da rede parceira, os prédios onde se instalam a oferta desse atendimento na educação infantil, eles são alugados ou são próprios da organização social. Então é importante, gravem esse número, 950 escolas na rede direta que atendem a educação infantil, para um total de 2.678 na rede, ok? Pode passar, Paula. Bom, e aí, dialogando com os números, é importantíssimo nós sabermos quanto somos. Então, nesta tela, eu estou separando quantos docentes nós somos. E depois, numa outra tela, eu vou colocar a quantidade de profissionais da educação, que aí são os docentes, gestores, quadro de apoio, que compõem o quadro. Hoje, na rede direta da educação infantil, nós somos 32.614 docentes, divididos aí, como vocês podem ver. Eu vou pegar os dois maiores números. Só em SEI, nós somos 11.227. E nas EMEIs, 14.648. E aí tem aquela coisa de SEI, CEMEI, do CEL, que aí vocês podem ver os números. Então, nós somos um total de 32.614 pessoas que exercem o magistério na educação infantil. Se nós formos pensar que na rede direta nós somos 950 escolas, de um total de quase 2.700, então dá para ter um localizador do que nós vamos falar daqui a pouco. Pode passar, Paula. Bom, a rede municipal de educação, nós somos o total de todos os profissionais da ativa, 85.411 profissionais, de todo o QPE, do quadro dos profissionais de educação. Desse total de 85.411, 42.709 são da educação infantil. Então, vejam, nós somos quase a metade dos profissionais da educação. Eu queria que vocês guardassem isso. Então, a educação infantil é quase a metade da totalidade dos profissionais da educação. Pode passar, Paulinha? Bom, como eu disse, hoje, 2/3 do atendimento da educação infantil, 2/3, já é de responsabilidade, ou responsabilidade não, porque a grande maioria, eu tenho dúvidas que tem essa responsabilidade. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo dos trabalhadores, mas da cúpula, né? Dos donos dos tais convênios, das tais filantropias que a gente sabe que tem nesse meio ilhas de excelência, trabalhos muito sérios, mas a grande maioria, não os trabalhadores, mas a organização em si, fica muito aquém do desejável. Desses 2/3, olha o tamanho da responsabilidade de uma governança numa cidade como São Paulo.
a maior da América Latina. Nós atendemos na educação infantil entre bebês e crianças de 0 a 5 anos, 11 meses e 29 dias, 776 mil crianças, quase 777 mil crianças, os números estão aí, pode passar. E aí, agora já começa, eu fiz questão, porque na educação a gente brinca, eu gostaria que vocês prestassem muito bem atenção nesta tela. Bom, o ano passado, o prefeito Nunes anunciou a construção e a entrega de 45 novos CELs. Sabe os CELs? Centro de Educação Unificada. E ele anunciou no final de 2022, Paula, Joélia, e inaugurou a pedra fundamental do primeiro, que é o CEL Cidade Ademar, fevereiro desse ano, final de fevereiro desse ano. E pasmem vocês, quando nós fomos conferir, não tem o bloco da educação infantil. Então, dos 45, eles iniciaram a construção de 2, mas a gente sabe que as tecnologias permitem, se ele quiser entregar, principalmente antes da eleição, os 45 ele fará, e não tem mais o bloco da educação infantil. Inclusive, o CEDIM preparou uma representação para o Ministério Público questionando, porque o CEL é um conceito. Como justifica excluir o bloco da educação infantil? Daqui a pouco nós vamos entender o porquê. Mas iniciar a construção desses 2 como tirando o bloco da educação infantil. Então, não terá SEI, não terá EMEI e não terá mais CEMEI, certo? Então, sem a educação infantil. Que legal, né? A gente pode comemorar com bolo ou chorar muito, né? Mas, ó, pode passar. Bem, aí eu separei algumas aberrações que têm ocorrido na cidade de São Paulo, só para pontuar, e eu vou falar rapidamente aí. Cantinho Noturno, Smart, que é um setor da prefeitura em convênio com a Secretaria de Educação, já inaugurou a primeira creche noturna. Creche noturna, de 0 a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Lembrando que isso não é educação, é hotelzinho, política da Secretaria Municipal de Educação. Pode passar. Bom, e aí eu quis trazer aqui, dialogando com vocês, eu falei de números, mas eu acho importante também chamarmos atenção para algumas INs, algumas instruções normativas. Então, eu trouxe a de número 43, de novembro de 2021. Olha o que diz o artigo 3. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas aqui o que era oficioso que eles vinham fazendo a sucessivos governos, ou seja, conveniando a faixa etária da dita pré-escola no senso comum, e com o argumento de garantir a universalização, essa instrução normativa já escancarou, dizendo que as DREs poderão autorizar o funcionamento na rede parceira para garantir a universalidade, Paula, do atendimento, a matrícula de crianças até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então, eles aproveitaram toda aquela coisa da comoção da pandemia para oficializar o que eles já vinham fazendo a largos passos, né? Pode passar. Bom, e aqui uma pérola. Inclusive, essa pérola aqui, a professora Joélia nos trouxe, né? Ela estava visitando unidades e viu. Eles lançaram uma consulta pública
E aí a Joélia fotografou e me mandou uma pesquisa em todas as DREs da cidade, óbvio, naquelas escolas maravilhosas construídas pela prefeitura, que foram entregues aos convênios, consultando se a população queria de volta a ampliação do atendimento para 12 horas. É óbvio, foi um mês de consulta, e é claro que a população, sem entender os pormenores e os porquês todos, optaram pela ampliação do atendimento para 12 horas. Então, os números, contra números não tem argumentos, e publicações também, né? Apesar que tinha uns tucanos que dizia: podem rasgar o que eu escrevi, mesmo com os registros em cartórios de compromissos no período eleitoral. Mas vamos lá, passa. E aí eu trago a vocês uma outra IN, uma outra instrução normativa, essa de julho de 23. Vão vendo, a tela anterior, eles fazem a consulta. Aí vem essa IN que diz que amplia o horário de funcionamento dos centros de educação infantil, da rede municipal de ensino e da outras providências. Como vocês terão acesso a esse material, eu gostaria muitíssimo que vocês atentassem aqui. Aqui não fala que é da rede parceira. Olha lá. Fala os centros de educação infantil da rede municipal de ensino. E aí eles dizem que fica autorizado as organizações da sociedade civil, visando manter tal, não sei o quê. Aqui eles falam de 0 a 3 anos. Mas tem uma pegadinha aqui, Paula, que quando eles, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, hoje a rede parceira, a sua grande maioria está autorizada e muitas já estão atendendo a faixa integral da educação infantil. Pode passar. Bom, e aqui, resolve ampliar o atendimento, tal. Aí fala que os 6 que terão ampliado, terão atendimento até 19 horas, das 7 às 19 horas. Por quê? Porque já iniciaram a creche noturna, né? Que é das 19 às 7 da manhã. Se a moda pega, vocês sabem para onde vai. Pode passar. E aí, eu trago para vocês, e para provocar mesmo, a questão do último edital do concurso público, que saiu recentemente, inclusive, não sei se eu já posso falar, Paula, o CEDIM vai ofertar um curso preparatório para PEI, mas com o nosso olhar. E aí vocês sabem que o nosso olhar, com certeza, é o olhar mais apurado acerca das questões da educação infantil. E em breve terão informações. Mas por que eu trago parte do edital de concurso? Aí eu negritei 2 partes que eu acho que é necessário ler. O concurso destina-se ao provimento efetivo pelo regime estatutário 358 vagas, que são os cargos vagos de professor de educação infantil. Vocês sabem que toda vez que tem 5% vagos, não é que o governo é bonzinho e quer abrir concurso, ele é obrigado a abrir pelaquela quantidade de vagas. Então, não se iluda que esse concurso vai frear a intencionalidade deles de passar 1/3 que falta para a rede conveniada. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê. E aí fala, pela primeira vez, Paula, pela primeira vez, professora Joélia, que esse curso será prorrogável por 1 ano, ou prorrogável por igual período, a contar da data de homologação do certame. Nunca teve isso, né? Então aqui eles já colocam uma trava, só por 1 ano.
Pode passar. Toma água, Claudete. Pode passar. Então, aqui fala que a VUNESP, enfim, tal, pode passar aqui, isso aí é só a título de informação. Aqui eu queria que vocês atentassem. A formação exigida para se trabalhar na educação infantil, quem trabalha na educação infantil, docente, PEI e PEIF, né? PEIF a partir de 2008 com concurso público, até 2007 tiveram seus cargos de PEI transformados em PEIF. Mas são PEIFs, então o cargo de PEIF pode atuar na educação infantil e pode atuar na EMF. Mas o cargo de PEI, que tem o PEI e o PEIF, é o que segura ainda a educação infantil na rede direta, mesmo sendo ela 1/3. E as condições para exercer esse magistério na educação infantil é a mesma para ambos, que é magistério, pedagogia ou normal superior, tanto para PEI quanto para PEIF. Então, esta formação nos habilita a exercermos essa docência do 0 ao 5º ano do ensino fundamental. Atentem a isso, porque o governo está conosco nas mãos, entendeu? Então, prestem atenção, nos habilitam para exercermos esse magistério de 0 ao 5º ano do fundamental. Pode passar. E aí, a propósito também, eu trouxe o que é o SPI, que está em moda, que está todo mundo muito bravo, que é o São Paulo Integral, que é essa proposta de educação que está tirando o sono de muita gente na rede. E aqui, por que eu trouxe o que é SPI? Que tem pessoas que a gente percebe que confunde a escola integral com essa proposta. Então, por exemplo, com o advento do ensino fundamental de 9 anos, que as EMEIs perderam 1/3 com a ida das crianças de 6 anos para o ensino fundamental, o que eles fizeram? Até então, as EMEIs atendiam 3 turnos de 4 horas, lembram-se disso? Então, como as EMEIs perderam 1/3, porque a criança de 6 anos foi obrigatoriamente para o ensino fundamental, o que eles fizeram? Ao invés de atenderem um pleito que o CEDIM já fazia à época, Paula, que era diminuir o número de alunos das EMEIs, que é desumano até hoje, e era o momento propício para reorganizar e poder diminuir o número por educador, eles ampliaram o atendimento, que era de 4 para 6 horas. E outra, em regiões de IDH um pouco melhor, teve EMEIs que ficaram com tanta ociosidade nas salas, que ao invés de estender para 6 horas, ampliaram o atendimento para 8 horas. Então, esse atendimento de 8 horas não é esse SPI. Por isso que vocês vão ver sucessivas telas adiante explicando isso. Pode passar. E aí eu queria chamar a atenção a uma outra IN, a uma outra instrução normativa, esta de número 24, que tem um movimento na cidade. No final eu vou falar sobre isso, do Coeduc, que muitos querem a revogação dessa IN 24, que vem com aquele blá blá blá, que amplia a abrangência tal. Só que eu não vou ler, mas eu vou tentar fazer um comentário rápido sobre as pegadinhas que está aqui. Quando eles lançaram o SPI, era voluntário, então as escolas poderiam optar tal. Quando foi esse ano, já não era. Então, a orientação era: as escolas que
já tinham aderido o programa o ano passado, não poderiam voltar atrás. Não poderiam mais voltar atrás. Então, que democracia é essa? Você optou, mas se não se adaptou, mesmo que o conselho de escola, que é lei, tivesse respaldado a decisão da escola, SME não aceitou e não poderia voltar atrás. Uma outra coisa que foi determinada por SME, que todas as EMEIs dos céus obrigatoriamente teriam que entrar no programa, com exceção daquelas que não atendessem ainda a demanda na área de abrangência, que foi um caso ou outro, a grande maioria foi compulsório. Por que é importante isso? E 50% das EMEFs, as EMEFs teriam que garantir 50% do ciclo de alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano, no SPI. E aí é importante a gente entender o que é esse SPI. Não sei não, porque a jornada é de 10 e poderá vir a qualquer momento ser 12. Quando eu aprovei a lei diminuindo de 12 para 10, foi para garantir a formação PEA, foi tudo pensado. E aí eu fui trucidada por movimento de mulheres, da direita, da esquerda, do centro, me detonaram na imprensa, como sempre, mas eu estou calejada. Mas aí o Kassab fez via decreto. E o que está valendo, mas que pela a IN de 2021, não, a anterior que eu citei, a qualquer hora, se tiver demanda, se a DRE entender que tem que ter ampliado essa jornada, ela pode ocorrer, ok? Então, voltando, lembra que eu disse para vocês o exemplo da EMEI integral para sair da ociosidade em regiões de DH mais elevado, que passaram a funcionar 8 horas? No SPI, só que essas EMEIs que atendem 8 horas, elas continuam no mesmo formato, ou seja, 3 professores. Por quê? Continua com 2 turmas. Então, você tem o professor das 7 às 11, das 11 às 3 e das 15 às 19. Então, você não tem você não perde professor. E são 2 turmas. No SPI, não são 2 turmas. Diminui-se uma turma. Não é isso? Diminui-se uma turma. E se diminuir uma turma, não são 3 professores, são 2 professores. O que gera uma excedência preocupante. E o que gera-se uma excedência de 1/3. Então, o SPI é diferente dessas EMEIs que atendiam 8 horas porque não tinha demanda, tal como nós avisamos. Tudo bem, eu tenho dito nas escolas, mas os excedentes escolhem primeiro, mas é muita excedência. Mas não é só esse problema, a decisão veio de cima para baixo. As pessoas não foram consultadas. Nós fomos para uma audiência pública que, quando saiu a publicação, escolas que tinham aprovado nos seus conselhos de escola que não iriam aderir, saíram na listagem que iriam aderir, né? Que respeito ao conselho de escola, que respeito à escola, que respeito é esse aos educadores, né? Então, e isso gerou um efeito cascata, Paula. Viu, Joélia? Gerou um efeito cascata. Por quê? As pessoas, os docentes principalmente, organizam as suas vidas. Uns dão aula na particular, no estado, em outros municípios, ou mesmo dentro da nossa própria rede, e isso dificultou o acúmulo. Como é um número
bastante expressivo de redução de turmas, a excedência ela é elevada. E aí não dá para comportar tudo. Isso vai gerar o quê? Exoneração. As pessoas, muita gente não vai conseguir garantir o acúmulo. Tem isso também. Então, no final, a gente vai falar que nós vamos reagir em relação a isso, mas é muito preocupante. E aí eu queria aproveitar rapidamente esse momento, porque eu não vou falar das demais telas para nós ganharmos tempo, que do ponto de vista conceitual, do ponto de vista da proposta, nenhum educador que leve a educação com seriedade é contra ampliar a permanência da criança na escola, mas com conteúdo, com várias outras possibilidades. O problema é que eles trazem essa proposta mascarada de uma intencionalidade de melhoria, mas a gente sabe que, na verdade, o que está por trás disso é passar 1/3 do que falta da educação infantil. E quando eu digo educação infantil, aliás, eu queria aqui pedir para vocês que nos assistem, resistam, não entrem nessa pegadinha do governo, que só trata a educação infantil como creche. Eles nem falam mais EMEI, nem SEI, nem SEMEI, é creche. E nós temos que devolver afirmando que é educação infantil. Não é nem SEI, nem EMEI, nem SEMEI. É educação infantil. Talvez isso seja uma estratégia que possa ancorar muito a nossa resistência para que esse 1/3, ou seja, essas 950 escolas que permanecem ainda na rede direta, possam, num futuro próximo, a partir de janeiro de 2025, ser ampliada na rede direta, né? E aí vocês sabem do que eu estou dizendo. Bom, então você tem o problema do acúmulo, que também desorganiza a rede. E isso faz com que tenha problemas todo mundo, não é só o docente, que como perde a turma, ele tem que se virar. E se ele não conseguir, ele tem que exonerar de um cargo. Não é só isso. Causa um problema para as crianças, causa um problema para a gestão, ou seja, causa um problema para a comunidade escolar. Então, isso é algo que a gente não pode aceitar, que nós teremos que nos organizar para darmos uma resposta à altura. Nessa tela aqui, eu coloco a questão do artigo 1º dessa IN 94, que é para ampliar a abrangência do programa São Paulo Integral, enfim. E aí pode passar. Não, e aqui é aquilo que eu falei, para ampliar as primeiras turmas do ciclo de alfabetização. Meninas, olhem para mim. Acho que na 3ª ou 4ª tela eu disse da formação exigida e que já foi. Fale dos 12 novos céus. Sem educação infantil. Não é só 12, eu falei no início, é os 2 novos céus sem educação infantil. O projeto deles são 12. É 45 total. Os novos do Ricardo são 12. Aí, não estão pedindo para eu falar, os novos céus, 2 já foram construídos sem educação infantil, desculpa, 45 são os que foram entregues, 12, os 12 novos que serão entregues que é de um total de 45 anunciado, 12 serão entregues nessa gestão 12, e não tem educação infantil, é isso. Bom, e aí aqui, lembra que eu disse para vocês que a formação exigida em ambos os concursos, tanto de PEI como PEIF, nos habilita para exercermos o magistério de 0
até o 5º ano, eu queria que vocês prestassem atenção nesse artigo 2º aqui, da IN 24. A ampliação do programa tem como prioridade as turmas de 1º ano do ciclo de alfabetização, que para o ano que vem eles dizem que é em 50% de todas as EMEFs, né? Pode passar. Aqui também. Aí aqui está dizendo que a diretoria tem que assegurar e tem que contabilizar garantindo no mínimo os 50%, tal, que é 1º, 2º e 3º ano e depois ampliar, tal. Pode passar. Para ganharmos tempo. Aqui no 8º, especifica as unidades de educação infantil EMEI e CEMEI nas turmas de pré-escola. Poderão participar observadas as seguintes condições. Eu já falei sobre isso, tá? Então, só para vocês terem um registro aí. Pode passar. Olha que interessante. O artigo 12 da IN 24 fala o seguinte. Que onde houver proposta de descontinuidade de turma, participante no corrente, o pedido de desligamento devidamente justificado deverá ser encaminhado ao diretor regional. Como que tomará decisão este ano, companheiras? Eles já decidiram, eles não respeitaram nenhuma decisão do Conselho de Escola. Saiu publicada a relação onde eles determinaram que teria que ter o SPI, eles colocaram o SPI, não adiantou, né? Haja visto, o CEDIM disponibilizou a audiência pública que tratou do assunto no dia da publicação em Diário Oficial e lá o Padula não foi e está demonstrado que eles não respeitaram. Então, isso nos aponta quais serão os caminhos se não tiver descontinuidade do que está aí, desse pensamento que está aí, aonde nós vamos parar, que eu vou falar daqui a pouquinho. Não, volta. Aqui eu vou precisar parar para falar um pouquinho sobre isso. Então, eu dei o número a vocês da quantidade de escolas que a gente demonstra que 2/3 está na rede conveniada. Eu falei do número que somos quase a metade da educação. E aí eu trouxe, que na correria eu não vou me alongar para garantir que vocês possam almoçar com um pouco de tranquilidade, mas o que eu quero chamar a atenção é assim. O governo, de forma assodada, lança o SPI, que é o Fundamental Integral. Então, dos 12 CEL, muito bem lembrado pela Joélia, eu falei 45, me desculpem, 2 que iniciaram a construção já não tem o bloco da educação infantil, não tem EMEI, não tem SEI e não tem CEMEI. E os demais também não tem. E quando a gente perguntou, a resposta foi o seguinte, não vai ter, porque nós vamos implementar em toda a rede o SPI, porque nós queremos o Fundamental Integral. Como ele consegue, num tempo tão curto, fazer isso? Ele vai querer passar 1/3 do que se tem, as 950 escolas da rede direta, para as tais parceiras, porque ele precisa de professor concursado. Porque eu acho que eles vão fazer pelas beiradas, como o Tarcísio já anunciou que fará, terceirizando a gestão num primeiro momento de 45 escolas e terceirizando totalmente, parecidinho com aquele projeto 573, daquela vereadora que quase foi esganada por uma vereadora que está indo agora nas creches para levar aportes, confortos e propostas pedagógicas para a educação infantil. Que, como ele realiza isso, Paula? Ele tem na mão quase a metade dos profissionais da educação.
concursados e que estão habilitados na habilitação exigida para atender o quê? Até o 5º ano. Pode exercer o magistério de 0 ao 5º ano. Aí vocês poderão me dizer, eu tenho dito isso nas escolas. Ah, imagina, Claudete, você é louca. Eu prestei concurso para trabalhar em EMEI. É verdade. As vagas, num primeiro momento, mas você prestou concurso para CPIF. E onde você atribui, faz a tua atribuição, é onde a administração necessita. Então, dos 14 mil, volta lá. É a primeira tela, quanto nós somos. Aqui. Deste número aqui, de 19.135 PEIF, que só estão em prédios específicos da EMEI. Porque aí, se formos somar com o CEL da EMEI, que tem mais 2.141, do CEL de CEMEI, que tem mais 1.000, bom, enfim, a gente tem aproximadamente uns 24 mil PEIF que atuam na educação infantil, nos mais variadas denominações. Só aí eu consigo, sem fazer nenhuma alteração na legislação, não é PEIF. Eu tenho formação e eu tenho cargo. O governo pode cada vez mais fazê-los atribuir no fundamental. Por quê? Ele quer implementar o SPI, o mesmo problema que nós temos nas EMEIs, a gente tem nas EMEFs também. Você terá a diminuição do número de turmas. E se você tem a diminuição do número de turmas e você não construiu escolas suficientes, eu gostaria que vocês registrassem o que eu estou aqui com muita responsabilidade falando a vocês hoje. Tem 2 caminhos. E aí eu não estou fazendo proselitismo político, não estou fazendo campanha, nada disso. Eu estou alertando que se nós não reagirmos, hoje é 23, minha netinha está fazendo 14 anos, Letícia, a vovó te ama, parabéns, viu? Não deu para te dar um abraço que eu tô aqui, mas depois a gente acerta. 7 de outubro do ano que vem, a educação infantil, professora Joélia, e as companheiras e companheiras que nos assistem, tem 2 caminhos. Tá selado. Tá selado. Ou iremos todos, a partir de 2025, para o São Paulo Integral nas EMEFs. E, pasme, no caso dos que estão na EMEI, nem sairão da escola. Sabe por quê? Porque eles nem precisam alardear, porque não precisa sair do prédio. Lembra que no fundamental também você tem diminuição de turma? Só que você não tem a construção de escolas, porque a grande maioria das escolas que foram construídas, eles repassaram para o convênio. É só mudar a mesa e a carteira. Percebe? Então, o PEIF já está lá. A gente tem... qual é a quantidade de... Volta lá na primeira tela que tem a quantidade... Não, na outra. Nessa aqui? Unidades da rede direta. Nós temos 512 escolas, só aqui, sem contar as do CEL, que podem virar fundamental, SPI. Eu tenho os recursos, eu tenho o prédio, basta licitação ou sem licitação, que eles têm muitos contatos com marcenarias, mudar a mobília. Percebe? E tá pronto o São Paulo Integral. Porque se o ano passado teve aquela polêmica, quem acompanhou a matrícula da primeira série sabe que a prefeitura teve que acomodar uma demanda enorme do governo do estado, que implementou
o programa integral e não deu conta e transferiu essa demanda para o município, o que gerou um asfixiamento da organização das matrículas, é isso aqui. No dia 7 de outubro, se nós não garantirmos muita massa, que vira bolo, se nós não ampliarmos, olha o que eu estou dizendo com muita responsabilidade aqui para vocês. Eu acho que a educação tem que pensar que ela tem que ter uma bancada também na Câmara Municipal. Não de um ou dois. Ela tem que garantir representações de todos os níveis da educação na Câmara Municipal. Porque se nós não fizermos isso em outubro, no dia 7, essas 512, porque eles podem retardar a organização de matrícula esperando o resultado eleitoral. Pode virar tudo SPI. Então, por que eu vou alardear? E, lamentavelmente, eu acho que o CEDIM fez a tua parte, Paula, esses últimos anos, que não é de hoje que nós temos dito que não é só o SEI que está sendo privatizado, conveniado, extinto na rede direta. Em 2015, companheiros e companheiras, o CEDIM fez um estudo e apresentamos esse estudo que já em 2015, 33 mil crianças estavam sendo atendidas pela rede conveniada. Então, vamos dialogar com os números que eu apresentei anteriormente. Vejam vocês. Quando eles lançam a pesquisa, se a comunidade quer a volta do atendimento de 12 horas e a comunidade fala que sim. Quando eles oficializam que para garantir a universalidade do atendimento, a tal rede parceira está autorizada a matricular de 4 a 5 anos, 11 meses e 29 dias, quando eles, e aí eu não falei do sistema EOL, sabe o que é sistema EOL? O sistema EOL é um sistema eletrônico de organização de matrícula, que foi fruto de uma luta da militância, porque até então se escolhia o SEI, a escola que eu queria, com cartinha de político. Eu, quando estava lá, nunca dei cartinha para ninguém. Aí fizeram um sistema EOL, pasme você, Paulinha, que todo mundo achava que era seguro. Eu posso afirmar que até isso está descaracterizado, porque quando você entra no sistema EOL de matrícula, primeiro eles colocaram uma pérola. A família pode fazer opção. Antes o sistema dava opção, devido à proximidade do endereço ou de trabalho ou da residência. Eles alteraram com a possibilidade da família fazer a opção. Mas há 2 meses atrás, eles foram mais ousados ainda. No sistema EOL, a família pode optar se ela quer o atendimento de 10 ou 12 horas. Então, vamos dialogar com os números aqui apresentados e os alertas que nós fizemos. A família pode fazer opção pela unidade e a família pode fazer a opção se ela quer 10 e 12. E aí a gente tem uma... Preferencialmente eles usam. Preferencialmente. E aí a gente tem... Eu tô falando na linguagem comum, mas o pessoal entende. Preferencialmente, ela pode colocar a preferência, né? O povo acha que é o melhor. E aí... E vai pro convênio. E aí, o que ocorre? Quando na IN ela oficializa que para garantir a universalidade do atendimento, que é obrigatório de 4, a rede parceira pode atender. Na hora da opção, a família não vai optar pelo e-mail, concorda? Porque lá ela tem garantido de 10 a 12 horas. Vocês estão entendendo como a gente tem que prestar atenção nas publicações e no número? E ao analisarmos, está claro o objetivo que o governo quer. Das 900 escolas da rede direta, se nós não nos organizarmos, se nós não reagirmos, e aqui eu quero
demarcar uma posição. Eu sou uma pessoa que, quando eu tinha esse acordo com a então prefeita de trazer as creches para a educação, foi um acordo feito comigo, e nós a trouxemos após a eleição. E quando nós fizemos a lei, eu abri quando nós fundamos o CEDIM, para representarmos a rede conveniada. Aí o sindicato do Sintraenfa, os outros vieram, mas a gente defendia a criança igual, trabalho igual, jornada igual. E a formação? E a formação igual. Aí não nos deixaram, porque é muito conveniente. Por quê? Na rede pública, atendida através de concursados aprovados em concurso público, eu estou indo para concluir, o que ocorre? Nós somos empregados da população. Na rede conveniada, não. Quem trabalha lá, e todo o meu respeito, que nós temos educadores valorosíssimos na rede conveniada, eles são empregados, não é nem do dono do convênio, do político que está por trás do convênio, do vereador, da vereadora, do deputado que está por trás do convênio, do prefeito que está por trás do convênio, dos secretários que está por trás do convênio, dos assessores que estão por trás da maioria dos convênios. E eu sempre registrando que tem muita gente boa, séria, ilhas de excelência, mas a gente tem muita pilantropia. Então, eu quero dizer, eu tive que correr, teria muito mais coisas e evidências para demonstrar que o desmonte da educação infantil, em que pese toda... Quando chama concurso é porque é obrigatório, porque nós denunciamos que já atingiu o percentual que a lei fala que precisa abrir. E que eles têm praticamente a metade dos profissionais da educação aptos para atender essa proposta do SPI, que na verdade eu não estou convencida pelas providências que estão sendo tomadas, que vai melhorar substancialmente a qualidade da educação, principalmente no ciclo de alfabetização. Está posto aí um modelo, eu acho que até uma marra do prefeito, que é rei do convênio das creches, de passar todo o atendimento. E aí eu finalizo dizendo que vocês podem encontrar, inclusive nos anais dos arquivos digitais do CEDIM e na Câmara Municipal, embates do CEDIM com o prefeito quando era vereador, que ele dizia assim: eu sou mesmo o rei dos convênios. Por quê? O SEI custa 2 vezes mais caro, que a gente atende 2 turnos com professores. A EMEI custa 3 vezes mais caro, porque atende com 3 professores. Na rede conveniada, eu atendo um número maior de criança, só com um professor, e ninguém enche o saco. Então, vamos traduzir esse encher o saco. Aqui, concursado, nós temos que cumprir direitos. Não, nós temos que cumprir deveres, mas nós temos direitos. Direito, como eu estou aqui falando para vocês no congresso, enquanto presidente do sindicato, que o prefeito atual é o rei dos convênios. Sou contra os convênios? E eu vou finalizar? Não. Por quê? Nenhum prefeito que vir vai mudar essa situação. Não se alterna mais 2/3 do atendimento. Eu estou defendendo uma proposta de valorização para facilitar com que a grande maioria que esteja no convênio passe pelo concurso público. Eu não sou contra os trabalhadores da conveniada, eu sou contra os esquemas que está por trás da maioria das conveniadas.
Então, o que eu quero dizer é que, tá bom, Claudete, você falou, e você vai terminar falando o seguinte, pode passar a última tela. Vai pondo, Fernando. Vocês têm ouvido, acho que desde a finalização da campanha salarial, que o CEDIM, o Cinesp e o CIPEM se uniram numa coordenação para fazermos uma resistência coordenada com sindicatos específicos da educação, porque nessa onda de campanha salarial unificada, luta unificada, só perdeu a educação. Porque para o governo foi muito conveniente a campanha salarial unificada. Na hora de bater o martelo, 5% para todo mundo. E aí as questões específicas, eu estava na mesa. A secretária de gestão, a Marcela, falou, olha, gente, eu sei que a educação tem lei específica, não sei o quê, que vocês têm abono complementar, e ela queria fazer com que nós engolíssemos os subsídios, que os demais outros já têm. Só 3 categorias não têm subsídio, que é a educação, os procuradores e os agentes vistores, né? Só 3, os demais todos têm subsídio. E se tem subsídio, não tem carreira. E nós não podemos abrir mão da carreira que no governo do PT, Paulo Freire nos ofertou. Essa carreira tem que ser protegida com preciosidade. Esta carreira, ela carece de aperfeiçoamento, sim, mas é a melhor carreira do magistério do Brasil e nós não vamos abrir mão. Isso posto, a gente resolveu entender esse momento tão grave, onde está tudo se esvaindo. Imagine, nós não podemos abrir mão de garantir que essas 950 escolas não só permaneça, mas seja ampliada na rede direta, porque isso pode ferir de morte a carreira do magistério municipal. Por isso que eu trouxe números para dialogar com vocês. Por quê? Representa quase a metade do que nós somos. Então, essa coordenação já teve reunião com a secretária de gestão, com a Secretaria da Educação, protocolamos COEDUC, Coordenação dos Sindicatos Específicos da Educação. E já tivemos reunião a semana passada, reprotocolamos a nossa pauta, e no dia 28/11, olha que interessante, porque não que a gente não tenha proposto atividade no Fórum Geral com todos os servidores, nunca aprovaram que nós fôssemos para frente da Secretaria Municipal. Por quê? Porque, tirando o Cinesp, o CEDIM e o CIPEM, todos os outros sindicatos têm 2 que são gerais, que é a Profem e o Sindicep. E os outros, como são gerais, não tinha interesse de realizar um ato específico na Secretaria de Educação. E a gente está conclamando aqui. A gente quer que a semana que vem, quando vocês voltem, vocês incentivem todo mundo ir. Por quê? Está em jogo a privatização da educação, a privatização da nossa água, da Sabesp, do metrô e da CPTM. Aí vocês vão falar, Claudete, da educação, tudo bem, nos diz respeito. Mas Sabesp, metrô, CPTM, eles que lutem. É o nosso bolso, é a nossa qualidade de vida. No Rio privatizaram, você toma água com gosto de cocô suja. E 3 vezes mais cara a tarifa. Metrô idem, trem idem. Então a gente precisa se unir em torno de pautas específicas que nos deixam mais pobre, que mexe com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida e pela nossa carreira também. Então, convocação. A convocação, porque assim, a direção do CEDIM fez o diagnóstico,
a exemplo, foi levada a demanda da questão racial para algumas escolas, mas nós priorizamos na cidade toda esse debate do desmonte, porque tem a ver com a nossa continuidade, com a nossa carreira, com os nossos direitos, e para isso não dá mais para não ir para a rua. Então, o ano que vem nós vamos fazer a campanha salarial unificada com a educação, e esse é o primeiro momento, para ir para a porta da Secretaria Municipal de Educação. E agora acabou a briga. Quem é filiado do CIPEM vai, quem é do CEDIM vai, quem é do Sinesp vai, e quem é dos demais sindicatos que está na educação também, venha conosco, porque os nossos direitos são os mesmos. Dia 28, concentração às 13 horas. Para quem não conhece, tem muita gente nova aqui, ali na Borges Lagoa, né? Tá o endereço. Quem quiser descer a pé, pode. Não tem um metrô mais próximo lá embaixo, não. O lá de baixo é mais perto, onde era a SAS. A gente passa no grupo. Depois a gente passa. E importante, por fim, Paula, só me permite, quando a gente convida alguém para vir na nossa casa, a gente trata com carinho, bastante educação, porque você convidou. Eu fui convidada para ir na abertura dos congressos do Sinesp, a forma respeitosa, eu fui aplaudidíssima, ouvir a minha fala, a fala foi acolhida, e eu também fui convidada para ir para a abertura do congresso do CIPEM. A acolhida foi a mesma, muito respeito, e todo mundo sabe das brigas que eu tive com o Cláudio, com algumas pessoas ao longo da história. Mas acho que a maturidade, eu vou fazer 64 a semana que vem. Eu tô uma menina ainda, ninguém me chame de velha, hein? Velha doida, que eu não sou. Mas aí, eu queria pedir que amanhã a gente devolvesse o mesmo respeito, a mesma acolhida, porque nós teremos um momento Coeduc, onde estará presente os presidentes do sindicato que formam o Coeduc, que nós vamos trilhar junto em defesa dos trabalhadores da educação. Então, eu tenho certeza que a gente vai dar o mesmo acolhimento que o CEDIM recebeu, tanto no congresso do CIPEM, quanto no congresso do Sinesp. Eu queria desculpar-me, mas a culpa é minha mesmo, porque assim... Não dava para abrir mão dessa mesa. Não, mas a fala pela manhã, eu queria aproveitar para encerrar esse momento, dizer, Paula, e através desse agradecimento a você, eu também quero agradecer o César, todo o mundo do CEDIM, toda a diretoria, para que a gente feche essas comemorações dos 20 anos, e logo no início do ano, não tinha acabado o recesso ainda, nós já tínhamos definido o tema do congresso, e que teremos mais amanhã, mas que até agora me encheu de esperanças, né? De alegria. Então eu quero parabenizar você, Joélia, a Paula, toda a direção, não vou nominar devido à exiguidade do tempo, e todos que passaram desde ontem aqui tratando dessa questão. Então eu quero desculpar-me pelo afogadilho, mas é isso, nós vamos disponibilizar, e o CEDIM vai continuar priorizando o enfrentamento para que a gente não permita que esse 1/3 ainda que sobra, que está na educação infantil, vá de vez para a tal da rede parceira.